Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui com a camisa da seleção brasileira para falar dela, pois estamos em data FIFA. Vamos ter o Brasil entrando duas vezes em campo pelas eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026. Começou travando. O Brasil entra quinta-feira, 9 da noite, em Santiago, para enfrentar o Chile no Estádio Nacional e depois recebe no Mané Garrincha, em Brasília, a equipe do Peru na terça-feira, 15 para as 10, um horário bicho também, pelo amor de Deus, que custa colocar o jogo 9h30, não é mesmo? Duas partidas contra os dois lanternas nessas eliminatórias, duas seleções estão desesperadas que precisam muito vencer, assim como o Brasil, que também precisa muito do resultado. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Então já peço você dar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá, falando um pouco mais sobre a situação. Vamos iniciar falando dos adversários mesmo, porque Chile e Peru são de fato as duas piores seleções dessas eliminatórias até aqui. São duas seleções que têm problemas parecidos, que é o fato de terem tido gerações muito conquistaram coisas, resultados acima do seu normal na década passada e que não há renovação. Ainda tem vários jogadores do passado em ambas as seleções, uma dificuldade enorme de renovar, de revelar novos jogadores, médias de idades mais elevadas. Então são duas seleções presas nesse passado, que não conseguem dar o próximo passo, que não conseguem ter essa renovação, que né, tem jogadores de um futuro vitorioso, mas que hoje o desempenho deles é nem próximo do que já foi no passado, e coletivamente também não estão funcionando. Tanto o Peru quanto o Chile fazem peças eliminatórias. O Chile perdeu na última data FIFA, perdeu para a Bolívia em casa. Perder para a Bolívia fora da altitude é um feito incrível. E são duas questões que, se quiserem para a Copa do Mundo, vão precisar vencer o Brasil, vão precisar fazer pontos contra o Brasil. Porque não basta só derrota, já estão perdendo sem parar. Precisam começar a vencer. E o Brasil tem a obrigação de vencer ambas. A verdade é essa. O Chile com o Gareca, tanto o Peru com o Jorge Fossati, técnicos conhecidos do futebol brasileiro, etc. Mas que tem um trabalho muito árduo, e um trabalho que não vem mostrando melhoras da Copa América de ambos os países. Também foi ruim, estavam no mesmo grupo, inclusive. São duas seleções que hoje não parecem ter perspectivas animadoras a curto prazo. Então, o que aumenta ainda mais a pressão sobre o Brasil, não só conquistar o resultado, como jogar bem. Porque o Paraguai, por exemplo, também é uma seleção que estava em baixa e o Brasil foi lá e conseguiu perder para eles em Assunção. Então, Chile e Peru vão entrar pressionados, precisando do resultado. As seleções que em algum momento vão ter que se expor um pouco mais, isso pode ser positivo para o Brasil. E que, cara, vão entrar como franco-atiradores, assim como o Paraguai entrou. Mas são seleções que passam menos confiança e vão conseguir ser competitivas. Então, são dois adversários, de um lado, são dois adversários perfeitos para o Brasil, para o Dorival vencer, conquistar os pontos que precisa, porque vale lembrar que a situação do Brasil na tabela não é das melhores. Incrível que pareça, olha que tem um monte de vaga. Na Conmebol, o Brasil tem ganhado em quinto, então os resultados, mais por questão de confiança no trabalho, etc. Também por questões de tabela, porque se o Brasil não consegue vencer esses jogos, que são os mais fáceis, as tabelas que vêm depois não é nada fácil. E aí o Brasil começa a se complicar um pouco, começa a ter menos calma do que é para ter. Por exemplo, Argentina, Uruguai e Colômbia podem, nessa data FIFA, senão acho que não tem como carimbar matematicamente, mas sim, vão ficar muito próximos de carimbar matematicamente sua vaga na Copa se vencerem seus jogos. Já estão abrindo distância para os demais e se vencerem suas partidas, praticamente definem três das cinco ou seis vagas diretas que a Conmebol tem para a próxima Copa do Mundo. Então, para o Brasil, 6 pontos seriam fundamentais nisso, de afastar qualquer zica, tirar um pouco dessa pressão da tabela e ficar muito mais próximo de garantir a vaga nos próximos jogos. E quanto mais antes garantir, melhor. E também evita mais nervosismo. E do ponto de vista de desempenho, uma seleção que vem jogando constantemente mal e teve aqueles amistosos especialmente contra a Inglaterra, com a Espanha menos, que o Brasil deixou boas impressões sobre o início do Dorival, etc. Mas desde então o desempenho só vem caindo jogo após jogo. A gente não vê evolução, a gente não vê melhoras nessa equipe. E quando você enfrenta duas seleções hoje tão frágeis, os dois lanternas, porque nem venceram nas eliminatórias, se espera não apenas que vençam, mas que mostrem evolução do ponto de vista coletivo. O Brasil é uma equipe que o meio-campo é o grande problema. Não tem vários, mas o meio-campo é um problema grave, porque não consegue dar consistência defensiva e também não consegue ajudar na criação dos ataques. A gente vem vendo uma seleção brasileira sob o comando do Dorival frágil defensivamente, que sofre com as tradições, que não consegue ser segura,
que não consegue ser combativo em vários momentos, um time que falta um pouco mais de organização, um pouco mais de segurança defensiva, está expondo demais os defensores, tanto quem joga no gol. O gol do gol contra o Uruguai é um gol sem pressão, cara. Acerta um chutaço de 3 dedos e de boas, sem ser pressionado. Na Copa América também tivemos esse caso assim, os adversários tendo tranquilidade para finalizar contra o Brasil. Essa falta de pressão no meio-campo, muitos espaços, falta de um momento de uma maior recomposição pelo lado de campo. Uma seleção que falta esse poder maior de pressão tanto lá na frente, para fazer a bola não chegar no seu campo, mas mesmo quando precisa defender dentro do seu campo, também não consegue ser segura. E um time que ofensivamente é muito dependente de individualidades, uma seleção tem uma dificuldade enorme para criar, muito dependente de bolas longas, que o meio-campo pouco participa de fato do jogo de maneira positiva para organizar, para acelerar o passe, mas são muitas vezes previsível, com bolas lentas, os laterais não conseguem ter protagonismo, não conseguem participar de maneira positiva da construção ofensiva. E é isso, um time muito dependente de individualidades, e jogar um jogador de Vinícius Júnior, o outro pegar a bola e fazer um lance individual que resolva a situação. E falta uma aproximação, uma seleção, sabe, em momentos jogadores muito distantes um do outro. Falta também um pouco mais de personalidade em alguns momentos. Dá para ver que os jogadores, quando estão com a seleção, sabe, sofrendo essa pressão, tá afetando o jogo deles. Mas assim, o Brasil tem bons jogadores. Quando o programa é individual em um ou outro, uma coisa. Agora, quando tá todo mundo jogando mal, é porque o programa é muito longe de ser apenas individual. Você tem muitos programas coletivos aí. E essa é uma data FIFA para o Dorival importante, porque precisa de um bom desempenho, precisa dos resultados, até para aliviar essa pressão em cima dele. Se o Brasil consegue vencer os 2 jogos, mas vence novamente jogando mal, assim como foi, por exemplo, o Equador, etc., a pressão vai continuar grande em cima dele. E agora, se não vence esses jogos, se por exemplo perde um deles, olha, não acho que vai ser demitido, mas assim, vai para a data FIFA de novembro sob uma pressão fortíssima de correr risco, dependendo dos resultados, até de ser demitido. Porque a CBF não acho que vai ter tanta paciência assim com ele. E cada vez o crédito dele com torcedores, etc., é menor. Então, é uma seleção que precisa muito dar uma resposta. Um trabalho que precisa de uma resposta até para que ele tenha a oportunidade de continuar. No ponto de vista individual, o Dorival faz uma convocação e, tipo, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, foram 5 cortes. 5 cortes por lesão. Teve o Alisson saindo com lesão na coxa, colocado o Everton do Palmeiras. E a posição de goleiros não tem tanto nome assim indiscutível, né? Você tem Alisson, Ederson e Bento, mas você não tem também muitos outros. Você tem de momento. O Everton é um cara consistente em anos, não sei se eu chamaria ele, mas ok, vai ser o terceiro goleiro também. Dane-se. Deve ser o Ederson como titular. O Alisson já com a Alisson na unanimidade é mais uma chance para o Ederson ver se ele consegue ter um bom desempenho, porque já teve momentos onde ele ganhou a titularidade, ganhou oportunidades, e ele também não fez nada para merecer tomar a posição do Alisson. Gostaria de ver o Bento ser testado, mas é duro que o Bento agora está no futebol saudita, né? Essa escolha de carreira também prejudica. É um cara que podia crescer, podia evoluir, quem sabe até brigar pela titularidade, mas hoje é uma incógnita. Nas laterais, na lateral esquerda, o Arana foi cortado. Você tem com o Alex Telles, muito mais está aqui perto, seu nome experiente. Vamos ver o Abner, espero ver chance do Abner, que hoje está no Lyon, nem sempre é titular. Acho que é uma colocação muito mais pensando no que ele já fez lá atrás em Atlético, início de Betis, seleções de base, do que o que ele faz agora, até porque essa lateral esquerda é também um grande problema, que não tem nenhum nome indiscutível. Gostaria de ver um teste com o Carlos Augusto, mas é duro que eu entendo que ele se reserva na Inter, acaba afetando essa avaliação, mas apesar de ser um cara que joga bem quando tem oportunidade, que eu acho que ele tem características um pouco diferentes dos demais, isso pode ser útil, força defensiva, etc. Mas é uma posição que não tem nenhuma unanimidade. E na lateral direita, a gente tem a chance pro Wanderson. O Wanderson do Mônaco, lá no Grêmio, tendo boas atuações. Mas assim, não adianta colocar o Wanderson, o Ian Couto ou outro nome se não bota para jogar. Você sempre bota o Danilo. O Danilo que tá jogando como reserva na Juventus, tanto lateral quanto zaga. É um cara que nessa ideia de jogo ele não está tendo função. Ofensivamente ele acaba participando pouquíssimo do jogo, contribuindo muito pouco. Eu acho que vale a pena testar o Wanderson, tanto como vale a pena testar o Ian Couto, porque precisa de um fato novo nessa posição, porque o Danilo vem jogando dentro desses problemas coletivos, ele acaba precisando de pouca ajuda de fato, ofensivamente. O Brasil vai precisar de mais poder ofensivo. No meio campo, que é o grande problema, mais uma chance para o Bruno Guimarães, esse bota a camisa da seleção brasileira de fato,
É um jogador que nem sombra do que ele é em clubes, muito distante, bem decepcionante das atuações dele. O André iniciando bem a carreira dele na Inglaterra pelo Wolverhampton, um jogador que pode ser interessante, com uma característica mais de passe, falta de primeiro volante com um pouco mais de qualidade. Vamos ver qual vai ser essas opções ali para a dupla de volantes. Temos o Gerson mais uma vez convocado, vamos ver se vai ter oportunidades ou não. O Andrés Pereira foi chamado do lugar do Vinícius Júnior também cortado. Na zaga, deve ser Marquinhos e Gabriel Magalhães, até pelos cortes de Éder Militão e Bremer. Bremer uma pena, porque é também um cara que merecia talvez poder ser cogitado até para ser titular, pelo que vem jogando na Juventus. Não gostei muito da convocação do Veraldo e nem do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno tem um mau momento do Flamengo, hoje é reserva do Flamengo. Acho que o Léo Ortiz até merecia mais uma convocação que ele, pensando nos zagueiros do Flamengo. E o Beraldo já foi chamado outras vezes, já teve um desempenho que não agradou tanto assim na Copa América. Gostaria de ver o Murilo dando chance. Acho que é mais do que merecido o que ele vem fazendo no Forest. Mas ok também, vai ser reserva, provavelmente. E o Gabriel Magalhães e Marquinhos devem ser os titulares. Mais uma chance de ver se o Marquinhos também é outro cara que na seleção está devendo mais um melhor desempenho. É um cara que tem condição de fazer mais isso. Vamos ver qual vai ser não só a formação de meio, mas como vai ser essa formação de ataque. O Vinícius Júnior foi cortado. O Andrés Pereira foi chamado do lugar dele, outra característica total. E vamos ver se isso abre espaço para o Rodrigo ser titular na esquerda. Que é o lado que ele gosta de jogar mais. Vamos ver se com isso, não só o Rodrigo vai ser titular, ou se a gente vai ter um jogador mais de referência no ataque agora. Vamos ver como vai ser essa formação. Imagino que o Rodrigo vai ser titular na ponta esquerda, provavelmente com o Paquetá pelo meio. E quem vai ser pela direita? Ele já testou o Luiz Henrique no jogo contra o Equador, que foi convocado novamente. Mas aí você tem o Sabinho, que tinha sido cortado outra vez por lesão, tá agora convocado e vem jogando bem no Manchester City. E você tem o Rafinha, que não conta com bons olhares assim, de muitos torcedores, o desempenho na seleção, mas o começo de temporada dele no Barcelona é espetacular. E assim, não, a maioria das vezes não jogando pela direita, que é o lado mais costumeiro dele. Em alguns momentos jogando por dentro, sendo esse jogador, esse meio campista mais avançado, próximo aos atacantes, ou em vários momentos jogando pela esquerda. O Lamine Yamal fica na direita. E vamos ver também qual vai ser a ideia do Dorival para ele. Eu imagino que ele vai ser titular no início, porque ele foi titular na Copa América, só não foi nos casos de questões físicas. E também quem vai ser esse comando de ataque, que é um programa da seleção. A seleção brasileira sente muita falta de centroavante. O Endrick foi testado, mas também sofre com os programas coletivos. O Pedro, que era uma opção do Dorival, se lesionou gravemente. Você não tem hoje Gabriel Jesus e Richarlison, parece não serem mais opções, por enquanto, de momento, o Dorival. E você não tem nenhum nome que, assim, indiscutível. Vai ser testado o Igor Jesus, foi chamado, e quero ver testes para ele. Você opção de jogador que oferece um pouco mais de presença de área, sabe, capacidade física, de segurar a bola, etc. Independente de você ele tem ou não nível técnico para a seleção, essa característica é algo que faz falta. Ainda mais uma seleção cheia de problemas coletivos, você tem um cara com capacidade de área, de incomodar, de ganhar uma bola aérea, é algo que pode ser útil, e ele vem fazer uma ótima temporada do Botafogo, desde contratado, oferecendo talvez isso, sabendo segurar a bola, sabendo fazer um bom pivô, sendo também uma ameaça em profundidade. É um nome que acho que vai ser testado, vai entrar no momento durante o jogo, e eu acho válido, eu fico curioso para ver como vai ser esse teste. Então é difícil prever qual vai ser a escalação, é uma seleção que, como eu já vim falando durante vídeos, tem muita interrogação, tem muita dúvida aí e poucas certezas. Mas a expectativa, independente de ter desfalques ou não, é que o Brasil consiga ter um desempenho melhor, pelo menos além da obrigação de vencer os dois jogos. Se não, amigo, a batata do Dorival vai começar a assar. Os jogos de novembro é um peso ainda maior, caso ele não consiga dar uma resposta nessa data FIFA. Mas essa é a minha opinião, quero saber de vocês, deixem nos comentários suas expectativas para os jogos da seleção brasileira nessa data FIFA contra Chile e Peru. Se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei, espaço é livre aí. E não esqueça também de dar like aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.